Bom dia. Hoje um pouquinho atrasada, mas eu estava assistindo um vídeo muito bacana e eu queria conversar com vocês a respeito disso. Então, bom dia, bom dia, bom dia. Como estamos nesse dia glorioso? Sexta-feira, né? Como pode melhorar mais ainda? Hoje eu vou começar o meu processo de certificação para 3 dias de corpus. O que quer que isso seja, de que forma que isso aconteça, simplesmente porque sim, né? E quanto mais as pessoas ficarem me enchendo o saco para eu não ser quem eu sou, mais eu vou ser. Tem! Então vamos lá. Então hoje à tarde tem processo corporal, amanhã tem classe de um dia de limpeza de ambientes, né? Incrível. E o que mais é possível? O que mais é possível que a gente não considerou ainda? Aí eu tava hoje de manhã falando assim, ok, sobre o que a gente vai conversar hoje no Sobrecriando. E me veio muita energia de decepção, de onde que a gente se permite entrar no espaço da decepção, onde que a gente cria um monte de situações para estar decepcionada com as pessoas, decepcionada com a gente, decepcionada com o mundo, com alguma situação, com algum fato, né, que ocorreu e tudo mais. Aguardando o workshop que eu falei outro dia, do Recebendo Julgamento, aguarde que o negócio está ficando cada vez melhor. Mas é como, eu sigo a energia sempre, então, assim, se vocês acham que eu vou fazer o que eu falo que eu vou fazer no dia que eu vou fazer, vocês vão acabar se frustrando e vai entrar dentro da decepção de novo, porque o que é a decepção? Né? Eu faço quando é leve, pronto, eu sigo a energia. Independentemente de quando seja isso ou da forma que isso seja, eu sempre vou seguir a energia porque eu escolho me honrar. E eu escolho cada vez mais descobrir quais são as potencialidades que estão em tudo que eu estou experimentando e vivenciando. Então, o que é a decepção em si? É quando aquilo que você projetou ou esperou não acontece do jeito que você esperou, projetou. E aí você fica chateada porque na sua cabeça você cria um cenário futuro do que deveria ser. E se a outra pessoa não responde às suas expectativas, aí você fica triste, chateada. Ou se de repente você não corresponde ao que você acha ou que alguém disse para você que você deveria ser, você fica decepcionada com você mesma. Ou outras pessoas também vão dizer, nossa, tô tão decepcionada com você, minha filha. Meu Deus do céu, que coisa. Por quê? Porque ela projetou e esperou alguma coisa em cima de você, o que é uma grandíssima maldade. Ponto. Tá? Toda vez que você projeta e espera alguma coisa em cima de outra pessoa, você está sendo má com aquela pessoa. Você não está sendo bondosa com ela. Você não está permitindo que ela encontre o espaço dela de escolha. E todos nós, seres infinitos, temos o espaço de infinita escolha. Você pode escolher o que você escolhe a cada 10 segundos. E ninguém tem nada a ver com isso. Como diz, a gente fica brincando, né? Não sou obrigada a nada, não sou obrigada a nada, não sou obrigada a nada, eu não sou obrigada a nada. Você também não é obrigada a nada. Muitas vezes a gente se permite se colocar no espaço de ser obrigada a para cumprir as expectativas do outro, o que o outro deseja de mim, ou o que o outro está querendo que eu seja, para que ele possa me manipular, para que ele possa me encontrar dentro do espaço daquela coisa de tipo assim, agora eu já saquei como é essa pessoa e de que forma ela vai agir se eu apertar determinados botões, e aperta os seus botões para que você tenha uma previsibilidade dentro do seu padrão de comportamento. Então, toda vez que você começa a se ferir, tentando casar, entrar dentro do espaço do que o outro acha que você deveria ser, você está se matando, bem. Você está se destruindo. E você se destrói de infinitas formas. Você pode se destruir homeopaticamente, que é o que a maioria das pessoas está fazendo, que é criando doenças homeopáticas também, mortes homeopáticas, né? E tristezas homeopáticas, e loucuras e insanidades homeopáticas, para que você possa depois ter uma desculpa para poder morrer, porque quando as pessoas começam a entrar nesse espaço, elas querem automaticamente apertar o botão de ejetar e sair.
né? Só que não é socialmente aceitável você se matar. Então você começa a se matar de uma forma que depois as pessoas podem dizer: coitadinha, morreu de câncer. Coitadinha, ela morreu de depressão. Coitadinha, ela morreu de ataque cardíaco. Mas você estava comendo gordura. Você estava comendo demais. Você estava se permitindo entrar num espaço porque você acha que você tem que salvar a humanidade. E não tem. Você não é obrigada a nada. Você tem que ser você, o que quer que isso seja, o que quer que isso signifique. Quem vai saber qual? Então o que eu tenho que ser aqui? Não estou entendendo. Ótimo, porque você não está fazendo perguntas. Né? Na hora que você começa a fazer perguntas, as coisas começam a ficar mais claras. Mas enquanto você estiver no espaço também da conclusão de, eu não sei, pronto, eu não sei, gente, é uma conclusão incrível e é uma maldição também. Tá? Então quando você fala eu não sei, você se ferrou. Porque você está dando uma ordem de que a gente não sabe. E é o que acontece, o que fica se repetindo? A ordem que você deu. Eu não sei, você vai continuar não sabendo, vai saber cada vez mais. E vai saber cada vez mais e cada vez menos, né? Vai saber cada vez menos, né? E aí, o que mais é possível? Tá? Então, o que a gente vem falando aqui são consciências para que você perceba que existem outros caminhos. E ninguém é obrigado a nada também. Tá? Quando você segue o seu saber, quando você segue essa sua voz interna, esse pêndulo interno, esse guia interno que você tem dentro de você, que você pode chamar de intuição ou de outros nomes, o nome é o de menos, gente, vamos combinar, né? Você começa a seguir o que é leve. Você sempre vai encontrar pessoas, situações, caminhos, possibilidades que vão te levar para coisas cada vez mais leves. Eu venho falando isso já, né, há algum tempo para vocês. Quando você vai para o espaço de eu sabia que eu ia me ferrar, mas eu fui lá e fiz mesmo assim, só para estar vendo, eu estava certa, eu me ferrei. Quando você vai agindo contra essa sua voz interior, você acaba indo para esse espaço de ter de atender a algum tipo de loucura, de insanidade da parte de alguém, seja sua ou de algo ou alguém fora de você, né? Ou ao seu redor, digamos assim. E aí você acaba se decepcionando e criando as condições que vão criar desapontamento, que vão criar o espaço de você nunca alcançar as projeções, aquilo que você coloca que deveria ser, que tem que ser, que eu aprendi. Alguém te ensinou, mas você nunca perguntou se aquilo era verdade ou não. Não é porque alguém te ensinou que aquilo é verdade, tá? Só para vocês saberem, tá? Hashtag. Aí você vai lá, age de uma forma diferente do que os outros gostariam ou desejariam que você fosse, e aí eles vão usar do julgamento para poder manter você sob controle. E você cai nessa pegadinha o tempo todo, todos os dias, é uma coisa impressionante. Você tem que ir para a pergunta do quanto que realmente você deseja sair dessa rodinha, sair dessa armadilha de constantemente você estar repetindo os mesmos padrões. De que forma eu consigo quebrar esses padrões? Primeiro, destruindo e descriando toda vez que essa porcaria aparecer na sua vida. E depois entrando no interessante ponto de vista. Quando você começa a entrar num padrão vibratório diferente, porque o que acontece? Esse vídeo que eu estava assistindo mais cedo, é um vídeo muito bacana. Eu vou postar ele para vocês no grupo do Telegram, no Conversando com Dinheiro, tá? E vou escrever um textinho sobre ele. E tipo assim, não é na hora que acaba a live, tá? É na hora que eu termino o texto que eu vou postar. Então não adianta perguntar, cadê a T? Cadê o vídeo? É quando eu for postar, tá? E falando sobre literalmente física quântica, tá? Onde que a gente não percebe, mas você emite vibrações. Tá? Você emite frequências o tempo todo. E o que a gente está falando aqui sempre é a respeito de ações e atitudes que você está tomando, ou pode tomar, ou já tomou, que criam uma determinada ressonância no seu corpo. Suas células vibram. Você vibra. Você emite som. Você pode não ver, não ouvir, mas você emite som. A Terra emite som, tudo emite som. Tudo tem frequência. Tá? Quando você tá vibrando, e aí faz uma experiência que acredito que seja do Tesla, né? Eles pegam dois aparelhinhos, eles regulam ele a 400 e poucos hertz,
ou seja, 400 e poucas vibrações por segundo. E no outro, eles afinam aquele aparelhinho também, para também vibrar na mesma vibração do primeiro. Então tem o primeiro aparelhinho, aquele que faz tão e fica vibrando, esqueci o nome dessa porcaria, e o outro também que vibra na mesma frequência. E eles botam um perto do outro, mais ou menos uma distância assim de uns 20 centímetros, por aí. E aí ele deixa o primeiro paradinho e ele vai tocando no primeiro. E no que ele toca, ele emite essa frequência de 400 e poucos hertz. E você começa a ouvir. No que ele começa a vibrar, esse daqui, ele começa, como ele foi afinado para estar vibrando na mesma frequência desse de cá, ele percebe a vibração. Se ele tivesse afinado para vibrar em 300, ele ia ficar parado. Mas como os dois estão vibrando da mesma forma, estão afinados na mesma frequência, na hora que esse aqui vibra, as moléculas todas vibram e esse daqui começa a vibrar sozinho, sem ninguém mexer nele. Então quando você para o de cá, esse de cá continua vibrando. E você pode ouvir o som da vibração, né? Uma experiência bem interessante. E aí me fez trazer isso para essas conversas que a gente tem. De onde que você está vibrando ou se permitindo se afinar com as decepções das outras pessoas, com a tristeza das outras pessoas, onde você está afinando o seu instrumento, o seu corpo, com a decepção, com a loucura, com a insanidade, não é nem loucura não, é insanidade das outras pessoas. E onde que você está permitindo que elas vibrando trauma, drama, doença, morte e tal, se você está vibrando facilidade, alegria e glória, esta meleca não chega no ser. Ok? E você não tem uma única frequência, você é um aparelho com infinitas frequências, tá? Se essa pessoa está aqui do seu lado vibrando, tá pé da calça, né? E você tá aqui do tipo, que dia lindo. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Essa vibração não alcança você. Mas se você se alinha e concorda com o que essa pessoa está dizendo, você começa a vibrar na mesma frequência. E é onde você está se alinhando e concordando com um monte de caqueira de todas as pessoas que estão à sua volta, simplesmente porque você não tinha a clareza ou a informação de que você poderia escolher algo diferente. Quando você entra em interessante ponto de vista, de novo interessante ponto de vista, é onde você literalmente se desacopla do que o outro está vibrando. E você começa a vibrar numa frequência que vai fazer com que o seu corpo possa destruir aquelas células que estavam criando a destruição do seu corpo. Você vai se afinar com outro tipo de energia. Uma energia que vai ser generativa, que vai ser curativa, que vai ser bondosa com você, em vez de ficar alinhando e concordando com todos os julgamentos e as projeções, as expectativas, e a braveza, e a tristeza, e a raiva, e a depressão das outras pessoas que estão à sua volta. E até mesmo não tão perto de você. E até mesmo as que você não vê, mas que também estão junto de você. Né? Então, o que você deseja? Com que você vai se alinhar hoje? Com que você vai se afinar? Não é nem alinhar. Com que você vai se afinar? Se você fosse realmente esse diapasão, esse instrumento, e você pudesse escolher qualquer coisa para a sua vida, com que você conectaria para poder vibrar aquela vibração que vai fazer com que tudo que seja congruente com aquilo chegue até você? Você tem que se afinar com o dinheiro para poder o dinheiro chegar. Mas você vibra o quê? A escassez. Você vibra o medo. Você vibra tudo isso que... Aí o dinheiro tá aqui, tipo assim, quem me quer, quem me quer, quem tá querendo? Eu! Tem dinheiro! E aí aquelas coisas chegam, a saúde. Você vai atraindo para você, você vai sendo a energia. Por isso que a gente fala, você tem que ser aquilo que você deseja. Exatamente isso. Você tem que ser a vibração que vai fazer com que as frequências que sejam ressonantes com aquilo que você está
emitindo consigam chegar até você, porque semelhante atrai semelhante. Tá? Então, o que você deseja? Se você pudesse hoje vibrar o som do que você deseja, quanto você teria que mudar? O que você teria que abdicar? De que traço de você ou de que atitude você teria que abdicar para poder estar congruente com a energia do que você deseja? Por isso que a gente destrói e descria um monte de coisa. E é por isso que a grande maioria das pessoas não está disposta a abrir mão de si. Quando você vai para o espaço da personalidade, onde eu sou assim, né? Complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, vou me lascar assim, Gabriela! E pronto. E você não se permite nada além do espectro ao qual você está acostumado. Mas existe um universo muito mais, sabe, expansivo, muito mais gentil, muito mais alegre do que o que você talvez esteja experimentando até esse ponto, nesse momento. Então, quais são os conceitos e definições de você que mantém você sendo quem você sempre foi ou quem você acha que deveria ser, que decepciona a você mesmo, que decepciona todas as possibilidades de algo mais grandioso? Quando você fica assim, eu sou leonina, você não é leonina, bem, você não é sagitariana, desculpa, seu corpo você é um ser infinito. Seu corpo pode ser alguma coisa. Seu corpo nasceu naquele momento, mas o ser infinito, ele é infinito, desculpa. Todos os astros e todos os planetas estão contidos dentro de um ser infinito. O ser infinito não está dentro de coisa nenhuma. Então, você não está à mercê de coisa nenhuma. Você é muito maior do que você imagina que é. Mas você tem que se dar o luxo, digamos assim, de descobrir quem você na verdade é. Quando você tiver afim, na hora que você desistir de tentar conquistar alguma coisa através do sofrimento. Na hora que você começar a perceber que, porra, tá chato esse negócio de sofrimento, bicho. Tipo, deu nas águas, sabe? Quem sabe, de repente, você começa a se permitir ser a vibração que vai atrair esse universo de mágicas e milagres que está disponível para absolutamente todo mundo, que você acha que é impossível, mas é só impossível porque você fica tentando se manter sólido, controlável, controlada, né? Para que você continue sendo você. E se você pudesse ser qualquer coisa, em vez de ser você? E se você tivesse múltiplas possibilidades e não personalidades de agir e ser de acordo com o que você deseja receber? Então as pessoas ficam assim, Cíntia, você é isso. Eu falei, cara, eu sou o que eu quiser ser, o que eu tiver a fim de ser naquele momento. Se eu perceber que a energia que se requer é gentileza, você vai ver a pessoa mais gentil do planeta. Se eu perceber que o que se requer ali é intensidade, você também vai ver um tubarão na terra, sabe? Tipo assim, não tenho nenhum problema com isso. Se eu tiver de ser predadora, eu vou ser predadora. Se eu tiver que ser gentil, eu vou ser um coelhinho fofinho. E ok, isso não me define. Eu sou uma massinha de modelar. Tá? Então, não projete e espere que eu seja da forma com que você acha que eu deveria ser, porque você vai se frustrar. E quando a gente trabalha nisso, de não esperar que o outro seja o que eu acho que deveria ser, você primeiro está sendo bondosa com outra pessoa. Então você está alinhando com a bondade. E você vai atrair mais bondade. Ai, gente, é muito fácil. Só que você tem que estar disposta a isso. Tá? Quando eu não projeto que você seja o que eu gostaria. Agora, sou eu, para mim, o que eu gostaria de receber das outras pessoas. E se as outras pessoas não estão me dando o que eu gostaria de receber, eu procuro outras pessoas. E eu começo a pedir ao universo que traga para minha vida as pessoas que vão ser congruentes com o que eu escolho receber. Ai, mas eu não
posso me separar de Gerisvander. Gerisvander. Ok, bem, é sempre uma escolha sua. Tô dizendo que você tem que se separar. Eu escolho o meu marido. Agora eu escolho me cercar de pessoas que desejem mais, que desejem consciência. Porque daí a gente forma, tipo assim, um grupão de gente para poder criar mais para todo mundo. Não é mais para mim, não é no ponto de vista de eu quero só para mim. Aí você também acabar alinhando e concordando com as pessoas que também são egoístas, que vão chegar perto de você, né? Então, onde que está a sua vida agora? Se você pudesse fazer uma lista de como está a sua vida agora, fazer, né? Que ontem eu comecei uma classe de conversando com entidades. Quem tiver interesse em entrar, tem até hoje, antes de eu começar a aula para entrar. Depois que eu começar a aula de hoje, às 7 da noite, ninguém mais entra, tá? E assim, ontem eu dei um poder de casa para as pessoas, que foi fazer um raio-x de como está a sua vida e escrever as coisas. E eu dei a elas um poder de casa que é 8 dias de interessante ponto de vista. Na veia. 8 dias de interessante ponto de vista. 8! 8! Só 8! Quantos dias tu já viveu? Quantos dias tu vai viver? Espero que vezes dê os ilhões esses 8, né? Mas vamos fazer uma experiência de 8 dias em interessante ponto de vista para ver o que acontece. Você começa a vibrar nessa frequência diferente. Você começa a vibrar numa frequência que vai atrair outro tipo de situações. Outras possibilidades vão se disponibilizar pela sua disposição de gramar o interessante ponto de vista. Mas é você que tem que fazer isso. Ninguém pode fazer isso por você. Não é uma coisa que eu falo tipo assim, iFood de interessante ponto de vista, quero 2 quilos. Paguei, pronto, não preciso fazer mais nada. Não é assim que funciona. Tá? Não existe iFood de interessante ponto de vista. Existe você ir lá plantar a porcaria do interessante ponto de vista. E você aguar o interessante ponto de vista. E você cuidar e tirar as pragas que vão tentar matar o seu interessante ponto de vista, destruindo, descriando toda porcaria de julgamento que apareça em volta. Você vai lá, tira as ervas daninhas, fala, interessante ponto de vista, alimenta ele com mais interessante ponto de vista, até que ele vai virar uma toceira de interessante ponto de vista. E quando você estiver sendo interessante ponto de vista, você vai permitir que as pessoas ao seu redor também experienciem o que você está escolhendo, o que você está sendo. Quanta bondade você não vai estar sendo para sua família, para os seus colegas de trabalho, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus amigos, para quem quer que seja. Agora, quem não tiver a fim de entrar nesse espaço, pode ser que se afaste de você. E como pode melhorar mais ainda também, né? Porque quem não está afim de estar interessante do ponto de vista, pode encontrar seu rumo, tá tudo bem, não sou obrigada a nada. Você também não é obrigada a nada, só que eu escolho uma vida feliz. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser a total potência de mim mesma, independentemente do que isso seja. E aí, na hora que você tá interessante ponto de vista, o que as outras pessoas fazem é apenas interessante. E você sai do espaço da depressão, você sai do espaço do desapontamento, você sai do espaço da frustração, porque você não esperava nada mesmo. Ok, isso é o que eles escolheram. Tá tudo bem. Universo, o que eu escolho agora? O que eu escolho? Universo, é isso. É esse negócio aqui. Independentemente do que você do que esteja sendo para você. Tá? Então, vamos começar hoje. 8 diazinhos. 8, na verdade, vamos fazer 7, porque eu já comecei ontem né? E aí vocês façam 7. Vamos lá. 7 dias de interessante ponto de vista. Experimenta. Na hora que você for sair, você começar a ficar chateada com alguém, alguma coisa, fala, todo ponto de vista que eu tenho a respeito disso, eu destruo e descrio. Certo, errado, bem mal, pode pôr os 9 curtos, garotos, excelência, esse enunciado declarador do Access Consciousness. Você pode procurar em www.theclearingstatement.com e você vai ter uma explicação do Dr. Dan Ears a respeito dessa ferramenta do Access, tá? Super lindo e cria um monte para a vida da gente. É assim, o tipo basicão que a gente usa para tudo. Então, se destrói e descria tudo que vier na sua cabeça. Mesmo que seja bom. Nossa, gente, eu adoro café com leite. Tudo que isso representa, destrói e descria também. Porque se você tá dando uma ordem de alguma coisa, você como ser infinito tem preferências. Mas se você define que a única coisa que você pode comer no café da manhã é café,
você não se abre para outras possibilidades chegarem. E um kombucha. E, sei lá, qualquer outra coisa que seja. Tá? Então, assim, só para você saber o que você realmente prefere. Aí, me faz feliz tomar café com leite. Ótimo, te faz feliz? Excelente, amiga. Toma aí seu café com leite. Agora, a partir das experiências que você teve, de não julgar o que é diferente daquilo. De novo, a gente na coisa do diapasão ali vibrando, tá? Então, destrói, descria e interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista sobre isso. Interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista de que o que é diferente disso não presta. Tudo que só representa eu destruo e descrio. Você tá errado, mal, pode POC das 9 cores, garoto. Excelente, você pode falar só pode POC também, tá? Funciona também. Mas se informa a respeito do que é o POC para criar mais para sua própria vida. Tá joia? A gente usa aqui ele com arroz e feijão. Tá ficando claro isso daí para vocês, crianças? Maravilha. Então, quanta bondade você pode ser para o seu eu do futuro? Começando isso agora. Quanta bondade você pode ser para você agora, no presente, escolhendo algo diferente. Né? Então, quantas experiências de dor a gente pode descartar a partir de agora, já sendo a energia da criação generativa, da atualização de tudo que é generativo, expansivo para o nosso universo, para o nosso corpo, e onde que determinadas doenças não têm de estar existindo no seu universo. Você está criando tudo isso com tudo que você está vibrando. Mas nesse videozinho que eu vou postar lá no Conversando com Dinheiro, inclusive eu estava até pensando em trocar o nome do grupo, mas tudo bem. Mas eu gosto desse nome também. Porque a gente fala de tantas outras coisas que não é só dinheiro, né? Ele fala sobre como que eles encontraram uma frequência e onde você tem que ter uma frequência e uma outra 11 vezes mais alta, digamos assim, e eles estavam destruindo células de leucemia, cara. Estavam destruindo células cancerosas com vibração de som. Então, que tal a gente ser a vibração que destrói o que destrói a gente? Que tal a gente se colocar na posição de vibrar uma frequência que vai ser tão gentil para o nosso corpo que nada que não seja essa gentileza possa viver ali? Você estaria disposta a entrar numa jornada de ser quem você verdadeiramente é? Ou você vai encontrar todo tipo de desculpinha furada para não fazer isso, para não ser isso? Eu não tenho tempo. 2 palavras para você, meu bem. Parabéns. São só escolhas. Tá? Eu escolho cada vez mais. E cada vez mais que eu escolho, mais eu atualizo. E eu escolho mais ainda. Eu escolho muito mais. E quem acha que vai puxar meu tapete e eu vou cair de cara no chão? Você simplesmente está contribuindo para que eu crie mais ainda. Como pode ser mais divertido? Não é mesmo? Eu escolho. A minha vida, eu faço. Eu. E não as outras pessoas. Se as outras pessoas que estão à minha volta não estão dispostas a ser congruentes com o que eu estou escolhendo, ok. Isso vai ser sempre uma escolha delas. Mas eu escolho facilidade, eu escolho alegria, eu escolho glória, eu escolho sucesso, eu escolho saúde. O que você escolhe? O que você escolhe? O que você está escolhendo hoje que está atualizando a sua vida do jeito que é? E o que você tem que escolher diferente? E se dispor a ser diferente. Se dispor a ser diferente do que você foi até então. Algumas pessoas não vão gostar, não sou obrigada a nada. Algumas pessoas vão criticar, não sou obrigada a nada. Algumas pessoas vão dizer que você é má e que você é perversa, continuo não sendo obrigada a nada. Olha que interessante. Tá? Não existe nenhum colar mágico no seu pescoço que impede você de ser você. É você que escolhe não ser. Mas e se você pudesse ser?
E se começando com interessante ponto de vista, você começasse a perceber todos os presentes e todas as mágicas e todos os milagres e todos os mistérios e possibilidades que você achava que eram contos de fada. E se a sua vida pudesse ser um conto de fadas, que história você escolheria? E eu não estou falando de histórias que você conhece. Ah, eu escolheria Peter Pan. Ah, eu escolheria Branca de Neve. Né? Tipo, oi, vocês estavam falando? Que personagem, que possibilidade que você está sendo, que você poderia ser muito além disso. Quando você vai para o interessante ponto de vista, você começa a se despir de todo um conjunto de pontos de vista, de limitações, de crenças limitantes, de tudo mais, de coisas que você achava que eram necessárias e vitais para a sua vida, que não são. E aí você começa a mudar. E como pode ser mais divertido mudar? O que não muda, morre. Lefts. Escolho mudar. E escolho mudar tão dinamicamente quanto seja requerido para que eu alcance, e escolha, e acesse, e atualize tudo que eu escolho. Mas creio? Ai, que linda, Ju! Beijo pra você também. Beijos da Argentina. Linda. Falei de Argentina ontem com a D, cara, que coisa interessante, né? Como pode melhorar aí. Alê, você tá aí, lindona. Eu não fico olhando pra todo mundo aqui, né? Mas agora eu tô olhando aqui, tá? A Miriam tá aí, a Cleo, essa lindona. Então, vamos fazer um exercício? O que vai ser o exercício? Sim, te faço a menor ideia, bem. Mas bora, né? Baixa a barreira. Relaxa. Fabrício, também amo tu, senhor. Senhora! Quem não sabe o que é senhora? Senhora é uma brincadeirinha da gente, né? A gente foi da classe de São Paulo, tudo era senhora. Tipo, senhora que tem um videozinho da mulher que estava entrevistar uma pessoa, ela fez uma pergunta que a pessoa não queria responder, saiu correndo e a repórter sai atrás, senhora! Aí a gente fica enchendo um saco um do outro com essa história de senhora, que eu me divirto muito. Também, Samira, beijo. Então vamos lá, gente. Relaxa, faz um boneco do posto, dá aquela breakdance troncho e relaxa. Bora. Respira. Percebe que o seu corpo está vibrando. Se não está percebendo, baixa mais barreira. Dá o comando. Baixando barreira, baixando barreira, baixando barreira. Todas as barreiras que eu estou usando aqui agora, força todas essas barreiras para baixo. Todas. Todas as barreiras que você usa para se proteger de alguma coisa. Você não precisa de proteção. A única e verdadeira proteção é consciência. Onde você está consciente do que está acontecendo e aí você pode mudar aquilo. A barreira e a proteção só te tornam alheio ao que está acontecendo ao seu lado. Só que o seu corpo continua percebendo todas as caqueiras que estão à sua volta e aí ele vai vibrar e vai, né, entrar na ressonância do que está externo a você. Se você não está com barreira e você está consciente, você usa os processos que se requerem para poder destruir, descriar aquela loucura e bora, bola para frente. Vamos alinhar com facilidade, vamos alinhar com riqueza, vamos alinhar com sucesso, vamos alinhar com alegria, vamos alinhar com orgasmos, vamos alinhar com saúde, vamos alinhar com expansão, vamos alinhar com férias na Bahia. Adoro saudade da Bahia. Mas bora. Escolheu. Vamos pra Bahia em setembro. Mas antes disso, eu ainda escolhi dar uma passadinha na praia. Bom, vocês veem que a minha cabeça vai lá e volta, mas a gente, né, continua. Então vamos lá. Relaxando de novo.
Relaxa, relaxa. Baixa a barreira. Maurício colocou aqui Airbnb. Né, Chu? Vamos. Eu tô escolhendo, eu voto que sim. Baixa todas as barreiras que você usa para não saber o que você sabe. Baixa as barreiras que você usa nas suas costas para se proteger do que você diz que não sabe que está vindo pelas costas. Baixa as barreiras do seu pensamento. Baixa as barreiras do seu... Baixa todas as barreiras, todas elas. Simplesmente diga, baixando barreiras, baixando barreiras. Relaxa o corpo. Mais ainda. E simplesmente perceba a vibração do seu corpo. Esvazia a sua cabeça. Presta atenção no seu corpo. E relaxa de uma forma tão dinâmica que você possa perceber que uma vibraçãozinha está percorrendo o seu corpo. Pode ser que você não perceba em todo o corpo, mas em alguns lugares você vai perceber. Relaxa mais ainda. Vai ficar gravado. Relaxa mais ainda. Percebe, só percebe. Coloca sua atenção no seu corpo. Percebe que ele tem uma vibração específica. Com o que você está alinhando agora? Percebe a sua vida. Continua colocando atenção no seu corpo e ao mesmo tempo percebendo o que eu estou falando, porque você consegue. Percebe a sua vida e o que você criou a partir dessa vibração do seu corpo. O que você criou? Término de um relacionamento, fracasso financeiro. Continua percebendo seu corpo. Baixa a barreira. Você criou um emprego diferente. Você criou pessoas cobrando você. Você criou uma dor no seu corpo. Uma dor na sua alma. Baixa mais barreira. E começa a perceber que a sua vibração está atraindo essas situações. Elas vieram convidadas por você. Isso. Apenas perceba e não julgue o que você está percebendo, ok? Agora, vamos fazer junto comigo na sua cabeça, ok? Interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista sobre todas essas coisas que estão acontecendo na minha vida. Interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista de que elas são necessárias para o meu viver. Interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista sobre as pessoas que estão na minha vida. Baixa a barreira e relaxe. Vocês contraíram o corpo de novo.
Percebe seu corpo de novo. Percebe as situações. Interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista sobre mim. Interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista sobre como eu deveria ser. Interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista de que eu sou falha. Interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista de que eu sou um erro. Interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista de que eu não dou conta. Interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista de que eu sou um fracasso. Interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista de que eu sou menos. Interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista de que é impossível. Tudo que isso é e representa, eu destruo e descrio agora. Pode POC. Interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista de que eu tenho que me manter limitada. Baixa a barreira, relaxa o corpo. Interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista de que isso é o máximo do que eu vou conseguir na vida. Interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista de que é melhor morrer. Interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista de que não tem salvação. Baixa a barreira. Relaxa o seu corpo, por gentileza. Interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista de que eu tenho que ser castigada. Interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista de que eu sou um monstro. Que eu sou um erro. Que eu não tenho valor. Tudo que isso é e representa, eu destruo e descrio agora. E tudo que está por baixo disso, mantendo isso em existência. POC. Todos os pontos de vista que eu estou mantendo para garantir a atração magnética de toda dor, sofrimento, trauma e drama na minha vida, eu destruo e descrio agora. POC. Todas as estruturas que me mantêm vibrando no trauma e no drama e no sofrimento e na dor, eu destruo e descrio. Baixa a barreira. POC. Toda a contração que eu estou escolhendo para não ter de ser a esquisitona que é feliz e rica o tempo todo, eu destruo e descrio agora. Certo, errado, bem mal, POC, todos 9 pontos, garoto, excelentes. Tudo que eu mantenho dentro de mim, que me obriga a vibrar apenas com o que é ruim para mim, apenas com o que é nocivo para mim, apenas com o que é danoso para mim, apenas com o que alinhar apenas com o que cria a contração do meu universo. Eu destruo e descrio agora, relaxa. POC. Interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista de que eu tenho que me destruir. Interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista de que tudo meu sempre acaba, ou se destrói, ou mofa. Interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista de que vai sempre piorar. Tudo que isso aí representa e tudo que está por baixo disso, mantendo isso em existência, eu destruo e descrio agora. POC. Percebe como as coisas à sua volta vão desconectando de você? Todos os julgamentos que eu tenho de mim, eu destruo e descrio agora. POC.
tudo que eu acho, que eu penso, todas as mentiras que eu comprei, de que eu tenho que continuar achando e pensando isso, eu destruo e descrio. Baixa a barreira. Percebe o seu corpo de novo. Percebe que em poucos minutos ele já está vibrando um pouco diferente. Eu percebo. Está diferente. Não é para você comparar, nem analisar, nem medir. Mas olha como já começou a vibrar diferente. E o que se requer para que a gente possa ser cada vez mais esse espaço de vibrar e ser congruente e tá em consonância com o que é gentil para a nossa vida, para o que é bondoso com o nosso corpo e com o nosso ser. Tudo que impede isso, vamos destruir, descriar. Pac. Percebe essa expansão, essa vibração do seu corpo? E agora expande isso. Expande essa vibração. 1 metro. 2 metros. Todas as direções, 5 metros. Baixa a barreira. Do tamanho da sua casa inteira. Do seu trabalho inteiro. Do tamanho do seu bairro inteiro. Baixa a barreira e simplesmente expande. Tamanho da sua cidade. Tamanho do seu país. Tamanho do seu continente. Planeta inteiro. E agora aumenta o volume do que você está vibrando. Aumenta a intensidade do que você está vibrando. E com essa vibração, permita que tudo que é congruente com isso te encontre. E que você possa ser o convite para que tudo que seja congruente com você te encontre. Aos pouquinhos vai percebendo seu corpo, mexendo suas mãozinhas, mexendo seu corpo. A gente não volta, a gente segue em frente, a gente não volta. Você continua indo em frente. Vai mexendo o seu corpo. E nos próximos 7 dias, amanhã é sábado, né? Depois de amanhã é domingo, a gente não vai ter live, mas o seu poder de casa é se manter no espaço de interessante ponto de vista. Destruindo e descriando tudo que aparecer. Lembra disso. Ai, tipo, porra, eu não fiz de manhã, mas começa de novo e continua, tá? Tudo que falarem pra você, você faz na sua cabeça, não é pra você ficar falando interessante ponto de vista, que você tem esse ponto de vista. Isso daí é uma agressão, você não faz isso. É só na sua cabeça, você faz com você mesmo, você tá certo. E você tá. Interessante ponto de vista, que você tem ponto de vista. Tudo que você representa é destruir e descrever. Você é aterrado em arra, chakras, lacas, caras, tá vendo? Quase posso ser ventríloca. Ventríloco. É, estranho. E vai exercitando essa musculatura. E começa a perceber as mudanças que começam a ocorrer na sua vida. Nós creio? É uma proposta, é um exercício de 7 dias,
como pode melhorar, mas começa, só começa e continua, tá joia? Eu vou fazer um textinho daqui a pouco, ou vou gravar um áudio, não tem clareza, e vou postar no grupo do Telegram. Quem tiver interesse em entrar no grupo do Telegram, entra na bio, tem o link lá, tá? O meu grupo do Telegram, ele não fica fazendo postagem direto, então se vocês estão achando que vai ter, tipo, postagem direto, não tem, mas todo mundo que comenta alguma coisa, eu comento, faço, né, colocações em cima daquilo. Então, o grupo é mais para isso, pra gente se comunicar e pra gente interagir. Joinha? Então, gente, gratidão. Um final de semana glorioso para todos e todas. E beijo na bunda até segunda. Ah! Adoro! Como pode melhorar mais ainda? Tá joia? Excelente dia para vocês, um excelente final de semana. E a gente se encontra de novo semana que vem. Tá joia? Beijinho. Tchau, tchau.